Queremos agradecer mais uma vez a presença de todos, um bom número de irmãos que desafiou aí o trânsito da noite de quarta-feira em São Paulo, né? Possibilidade de chuvas e tudo mais, né? E chegaram aqui para estudarmos juntos o livro do Apocalipse. E também queremos agradecer aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham online, à distância, e certamente a gente de vários lugares do Brasil aí que estão acompanhando esse estudo que estamos começando hoje sobre o livro do Apocalipse. Nós vamos abordar o livro todo, né, com calma, serão vários estudos, provavelmente quase o ano todo, provavelmente nós vamos usar aqui para poder estudar todo esse livro. Mas hoje é apenas uma aula bem introdutória. Não quer dizer que ela é fácil, por ser bem introdutória. Nós temos que abordar essas que são as principais características do Apocalipse. Porque sempre antes de começar a ler um livro, se nós temos boas informações a respeito dele antes, fica mais fácil entendê-lo, mais fácil compreendê-lo. Se a gente começa a ler sem nenhuma informação, a gente até vai entender, mas nós vamos ter que ir pegando as coisas aos poucos, né? E se você já tem antes, e aqui não temos nenhum problema de spoiler, né? Porque a gente já sabe o fim mesmo, o fim já está certo, o fim já está garantido, né? E por isso não há problema de nós chegarmos no livro já tendo uma noção clara do que ele representa. Porque nós já sabemos, na verdade, qual é o fim dessa grande história, e o fim é, né, a eterna bem-aventurança de Deus com o seu povo. Bom, o Apocalipse, ele mexe com a imaginação das pessoas, e isso é um fato consumado, né? A gente observa que o termo Apocalipse, expressões, né, apocalípticas, elas são usadas não apenas dentro do ambiente da igreja, mas já extrapolou muito o ambiente, se usa em filmes, se usa em livros, né? Um terremoto apocalíptico, uma enchente apocalíptica, são expressões que às vezes se usam, né? São usadas para significar o quê, né? Algo muito ruim, algo muito terrível, algo muito destruidor. Por isso, né, medo, fascínio e loucura, não raro, estão associados com este livro. Isso não vem de hoje, isso vem desde muito tempo atrás, né? Se nós analisarmos ao longo de toda a história da igreja, nós vamos perceber o quanto os cristãos amaram e odiaram esse livro ao mesmo tempo, né? Tiveram vontade de compreendê-lo, mas ao mesmo tempo tiveram muita dificuldade também em compreendê-lo. Eu trago só umas ilustrações aqui para mostrar como há muito tempo os cristãos, os estudiosos, tentam de alguma maneira entender o livro. Esta é uma gravura do ano 800, mais ou menos, e é de uma espécie de comentário ilustrado do Apocalipse. Eu só separei uma das cenas, são várias, essas são muito interessantes. Um desenho, né, feito à mão, você pode perceber, muito bem feito para o ano 800, e você logo entende aqui, se você olhar, né, você já sabe que cena que está sendo descrita. É a cena da expulsão do dragão dos céus, lá do capítulo 12 de Apocalipse. Então você vê, né, de um lado da cena, os anjos bons aí, né, que eles têm aquele capacete, né, a auréola em volta da cabeça, eles são os anjos bons. E eles estão, né, empurrando para fora ali do céu o dragão, que é uma serpente alada, e os anjos maus, que não têm a auréola, estão sendo jogados para baixo. E quem é que está no cantinho ali, na parte de baixo, à direita da cena? É o apóstolo João, ele é um santo, né? Então ele está com a auréola, e ele está fazendo o quê? Ele está olhando a cena e ele está registrando a cena. Bom, vejam, o Apocalipse não foi escrito para que a gente faça ilustrações dele. A gente sempre vai complicar as coisas tentando fazer ilustração. Mas, por outro lado, esta ilustração é interessante, porque ela nos mostra, de certa maneira, né, como se deu o processo da recepção da visão. Como é que João recebeu a visão? E foi mais ou menos isso. Ele viu coisas acontecendo no céu, na terra,
né, até debaixo da terra, porque ele vê, em certo momento ele vê gafanhotos demoníacos subindo do abismo, ele vê fumaça subindo do abismo. Então ele vê céu, terra, debaixo da terra, ele vê todas as esferas. Mas é uma visão. Ele não enxergou a realidade das coisas. Ele teve uma visão espiritual. Mas calma, sobre isso nós vamos falar mais daqui a pouco. Aqui uma outra cena também do capítulo 12, esse é por volta do ano 1000, é chamado de Bamberg Apocalipse, e é uma descrição de, aqui também, capítulos 12, já indo para o 13, mas finalzinho do capítulo 12 de Apocalipse, depois que o dragão é lançado para a terra, ele persegue a mulher, que tem essa coroa de 12 estrelas na cabeça, né? E joga contra ela uma água, né? Não sai, é curioso, né? Esse dragão ele é um pouco estranho, porque normalmente o dragão, ele solta fogo. Por que que o dragão de Apocalipse solta água? Por que não solta fogo, né? Porque em Apocalipse, água, né? O mar, as águas, são um símbolo de algo ruim, negativo. E, portanto, é próprio do dragão soltar água. Fogo, quem solta é Deus. É Deus, porque é Deus quem manda fogo e enxofre, né, para destruir, para consumir. Então, no imaginário, na simbologia do Apocalipse, não faria sentido o dragão soltar fogo. Ele não é nesse sentido o agente do juízo. Ele é, no máximo, um instrumento, por vezes, do juízo de Deus, mas nunca o agente. O agente é Deus. Fogo é com Deus. O diabo é água mesmo. É o elemento dele, por assim dizer. Quando chegarmos lá nos capítulos 12 e 13, isso vai demorar uns 6 meses por aí, quando chegarmos lá, nós vamos entender melhor toda essa história. Uma outra cena interessante de um outro, né, chamado Trinity Apocalipse, entre os séculos 12 e 15, aqui já mais elaborado, né, mais colorido, mas você vê a parte de cima, e a parte de baixo, e você vê a mulher ali, né, vestida de sol, ela tem a lua debaixo dos pés, e ela deu à luz o filho, e o dragão está na frente querendo devorar o filho. E então ela está, passando o filho para o anjo, para não deixar o dragão devorar o filho. É uma maneira medieval, né, de tentar explicar, ilustrar o Apocalipse. É claro que aqui você já tem uma forte dose de catolicismo romano, porque é uma cena, né, da época áurea do catolicismo medieval, e você vê então, certamente a figura aqui da mulher no imaginário católico é Maria, né? E nós vamos ver se é isso mesmo ou não também, quando nós chegarmos lá. Essa é uma das cenas, eu acho, mais emblemáticas sobre o Apocalipse ao longo da Idade Média. Também faz parte daquela mesma série de cenas do Trinity Apocalipse. Mas aqui é interessante porque você vê então na parte de cima do quadro o dragão e a besta. Do lado o dragão é vermelho, a besta é escura. E o dragão está passando a autoridade para a besta, né? E depois, abaixo na cena, os nobres medievais aqui, católicos, santos, né? Eles estão matando a besta. Porque tem aquela cena, tem aquela descrição em que depois, por um momento, os reis da terra, eles seguem a besta. Mas depois, a meretriz, né? Mais especificamente, mas depois eles se voltam contra ela e a matam. E aqui, essa cena foi ilustrada, mas eu não estou me detendo aqui aos detalhes técnicos da cena, não é esse o ponto. Há algo aqui muito subliminar, que de certa maneira mostra o erro mais repetido da história, quando se trata de interpretar o Apocalipse. Já naqueles dias, era assim. Hoje, continua assim. Qual é o erro mais repetido da história quando se trata de tentar interpretar o Apocalipse? É esse que essa cena aqui cometeu. A Leonor era uma rainha. E ela pagou o artista para fazer essas ilustrações aqui, que ficaram bem famosas, bem conhecidas. Ela pagou, ela contratou o artista. O artista, provavelmente, querendo agradar a rainha, ele a colocou dentro de um dos quadros.
Essa primeira pessoa na cena de baixo, que aparece com a espada levantada assim, para atacar, o rosto é da rainha Leonor. Não é interessante isso? Ela está dentro do livro. Ela está dentro do livro do Apocalipse. Mas está mesmo? Alguma cena de Apocalipse representou em algum momento a rainha Leonor? Não, claro que não. Absolutamente não. Então, por que ela está aí? Alguém diz, porque o artista quis fazer um agrado para ela. Ok, foi isso mesmo. Mas a mensagem subliminar, o que passa disso qual é? Eu disse, aqui está o erro mais cometido da história. Quando se trata de querer interpretar o Apocalipse, sabe qual é? Querer se ver dentro do livro. De alguma maneira, a ansiedade dos intérpretes em ler o texto e tentar encontrar algum cumprimento da profecia nos seus próprios dias, literalmente, é o erro mais cometido da história em termos de interpretação do livro. Nós jamais deveríamos fazer isso. Achar que, e claro, isso aqui é só uma ilustração, mas o que eu quero dizer, ilustra um ponto também. Não foi o que o autor pretendeu, é o que eu estou aqui interpretando, secundariamente a cena. Ilustra esse ponto. O ponto de que as pessoas sempre querem ler o Apocalipse e dizer, o que está acontecendo? Esse grande terremoto que aconteceu essa semana é do Apocalipse? O Apocalipse está cumprindo o Apocalipse? Agora está acontecendo uma guerra não sei aonde, lá da Rússia e da Ucrânia. É o Apocalipse cumprindo. Agora o Israel, o Hamas, não sei o que, Oriente Médio, para lá e para cá, invasão. É o Apocalipse, né, pastor? Não, não é. Não é. Esse é o modo errado de ler o Apocalipse. E já foi tão repetido ao longo da história, que nós já devíamos ter aprendido. Mas, infelizmente, ainda não. E a gente continua repetindo os mesmos erros do passado. Olha aqui, uma outra ilustração, brilhante essa. Esse é um mestre apocalíptico visionário da Idade Média, chamado Joaquim de Fiore. Ele é do tempo das Cruzadas. Olha que comentário belíssimo, isso aqui é um comentário do texto do Apocalipse. Século XII, irmãos. Olha a ilustração. Aqui o dragão com as suas 7 cabeças, né? Eles fizeram o desenho dentro do livro. Isso que é ilustração digital, né? Parece coisa muito bem feita, né? Pensa, século XII isso aqui. Mas só o bonito importa. Quando você lê o texto, aí você percebe que não tem nada de bonito na interpretação. Por quê? Porque é o exemplo clássico aqui desse erro clássico de tentar encontrar os cumprimentos do Apocalipse em situações aí fora, no mundo. Então, se você conseguisse ler, está muito pequenininho aqui, né, claro, mas se você conseguisse ler, ele colocou um nome sobre cada cabeça, até chegar na 7ª. A 7ª cabeça é o anticristo. É o anticristo, ok? Quem são as anteriores? Então, são imperadores romanos ou muçulmanos. Adivinha quem é a 6ª cabeça? Se você já estudou história, você vai saber. Quem é a 6ª cabeça? O Joaquim, ele está escrevendo aqui, século XII, ok? Tempo das Cruzadas. Quem foi o grande nome contra os católicos, né, os reis católicos do Ocidente, nas Cruzadas? Saladino. Né? Saladino, está escrito aqui, Saladino. É a 6ª cabeça do dragão. E para trás, ele vai relatando outras cabeças, imperadores romanos que perseguiram a igreja no passado. Nero está aí, né, Galba e outros imperadores estão aí no passado. Bom, o que é interessante aqui sobre isso? Mais uma vez, é a tentativa de identificar cenas, personagens
ou ações do Apocalipse com alguma coisa que está acontecendo ali no seu dia a dia. Digamos que Joaquim aqui ele estava olhando para a televisão, não tinha TV, ok? Olhando para a televisão, assistindo o jornal e observando os problemas do mundo. Espera aí, o Saladino está incomodando os cristãos lá no Oriente Médio. Então, ele só pode ser, né, a sexta cabeça do dragão. E logo depois dele virá quem? A sétima, que será quem? O anticristo. Então, ele já imaginava que o anticristo seria... Agora, pasmem, né? Quem Joaquim de Fiore pensava que seria a sétima, né? Um papa. Como assim? Mas ele não é um católico? Sim, mas ele é um católico dos monastérios. Eles são oposição dentro do catolicismo. Então, eles criticavam, já na época, sim, a corrupção do papado. De dentro da igreja católica, eles criticavam isso. E ele imaginava que a sétima cabeça seria o anticristo. No caso, um papa. Mais tarde, os protestantes reformados também assumiram essa interpretação. E entenderam que o anticristo era um papa. Ou a figura do papa, ou a pessoa do papa. Mas teremos mais a falar sobre isso quando chegar a hora. Mas o que tudo isso tem a ver com o Apocalipse, né? Vejam que, de certa maneira, estas imagens e esses conceitos que eu trouxe aqui de forma muito rápida, claro, né, rapidamente, já nos mostram que, ao que tudo indica, né, para os leitores de Apocalipse, Apocalipse é uma coisa muito misteriosa. O termo Apocalipse tem uma conotação muito negativa. Eu já falei, olha, uma chuva apocalipse. Vai acontecer o Apocalipse. O que quer dizer? Quer dizer que a China e os Estados Unidos vão entrar numa guerra nuclear e vão destruir o mundo inteiro. Então vai o Apocalipse, né? Quantas vezes você vê Apocalipse, aí vê aquela explosão, aquele cogumelo, né? Da bomba H, da bomba nuclear, forma aquele cogumelo, Apocalipse. Mas é isso que é Apocalipse? Então vejam, o Apocalipse é a primeira palavra que aparece no livro. Se você lesse em grego, você está lendo em português aí, certo? Qual que é a primeira palavra que aparece na sua Bíblia em português? Apocalipse 1:1. Apocalipse. É a primeira palavra. E ela é pronunciada mais ou menos assim, em grego mesmo, né? Apocalipsis. Por isso o livro ganhou esse nome, Apocalipse. Mas o que significa Apocalipse? Então, Apocalipse significa revelar, ou revelação. É a junção de duas palavras, né? Apo é tirar, calipsis é véu. Apocalipse, tirar o véu. Revelar, tirar o véu. O que quer dizer tirar o véu? O véu é aquilo que cobre, é aquilo que oculta alguma coisa. Então, você vai ali e tira. E, portanto, mostra o que está embaixo do pano. Ou seja, ao contrário de significar algo terrível, maligno, destrutivo, complicado, confuso, misterioso, não é isso que Apocalipse quer ser. Apocalipse quer ser colocar à luz aquilo que não está. Tirar o pano de cima das coisas. Mostrar as coisas como elas são. E esse é o grande poder do Apocalipse, na verdade. Porque através da simbologia apocalíptica, e nós temos que entendê-la, senão a gente não vai entender o livro, mas compreendendo a simbologia apocalíptica, nós, ao lermos esse livro, nós passamos a compreender muito mais a Bíblia como um todo. Muito mais o Evangelho, muito mais a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo, a pessoa do Espírito Santo, muito mais a igreja, a missão da igreja, o testemunho da igreja. Esse é o poder do livro. Eu espero que a gente consiga mostrar isso ao longo dos nossos estudos. Mas a primeira cena que eu mostrei lá do dia Apocalipse, João estava num cantinho, vendo a cena, né, do dragão sendo expulso do céu pelos anjos bons, né, liderados por Miguel, e os anjos maus caindo junto com Satanás para a terra.
E eu disse lá, naquele primeiro momento, que aquela cena, ela não teve essa pretensão na época, o artista não pensou em fazer isso, mas ele ajudou a mostrar algo importante para nós, que é como se deu o processo da visão. Nós, cidadãos do século XXI, né, a gente não está acostumado muito com isso, com visões apocalípticas. A gente nem gosta muito do estilo, do gênero literário apocalíptico. Há muitos motivos, muitas razões para isso, não vale a pena entrar nessa discussão agora. Contudo, nos dias em que o livro foi escrito, é preciso entender que esse estilo literário de descrição fazia parte do dia a dia das pessoas. E que havia muitos outros livros que utilizavam esse estilo de escrever coisas, né? Uma realidade oculta, com o objetivo, com o fim de ilustrar algo, de ilustrar um ponto específico. Eu coloco aqui que provavelmente o fundamento da visão, a natureza da visão apocalíptica, pode ser comparado, né, com o que aconteceu lá em Daniel 2. Em Daniel 2, Nabucodonosor teve aquele sonho, lembram? E aí ele chamou os encantadores para que o revelassem. Eles foram lá tranquilos, conta o sonho aí, rei, que a gente já vai dar a interpretação para o senhor. Aí o rei disse, bom, assim qualquer um, né? Vocês podem dizer o que vocês quiserem, né? Interpretar é fácil, eu quero mais. Eu quero que vocês me digam o que eu vi. Se vocês são realmente, né, magos e encantadores, então me digam o que foi que eu vi. Contem o meu sonho. E depois podem me dar a interpretação, que aí eu vou aceitar a interpretação de vocês. Aí os magos encantadores gelaram, né? Porque eles sabiam que, obviamente, isso era impossível. Mas aí o que aconteceu, né? Daniel, ele recebe a visão, onde ele viu o que o rei sonhou. E em seguida, ele também recebeu de Deus a interpretação daquela visão. Então, assim como outros antes disso, né, por exemplo, quando José interpretou o sonho, né, de Faraó, o sonho de Faraó, o que foi que José viu? Lembra do sonho? Ele viu as famosas 7 vacas gordas, né, que foram substituídas pelas 7 vacas magras que devoraram as vacas gordas. Foi uma visão. Muito bem. As 7 vacas eram literais, elas estavam em algum lugar lá no Egito, 7 vaquinhas, bem gordinha, comendo capinzinho lá no Egito, e de repente vieram outras 7 vaquinhas magrinhas, literais ali, trotando e tal, e chegaram ali e devoraram, comeram as 7 vacas gordas. Não, né? Claro que não. Mas, então aquilo que foi visto na visão, era literal ou não? Não, claro que não. Claro que não. É um sonho. Quando você sonha à noite e acorda no dia seguinte, você se lembra das imagens do sonho que você teve. Eu não lembro de nada, mas tem gente que lembra muito bem os sonhos, todos certinho. Aconteceu aquilo? Não, foi só um sonho. A visão apocalíptica é assim também. Quando João estava lá na ilha de Pátimos, e de repente ele ouviu por trás dele um som, né, como de trombeta, e ouviu uma voz como de muitas águas, e ouviu dizendo, o que vês, escreve, manda em livro. Ele se virou e olhou para quem estava atrás dele. Quem ele viu? Um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro, olhos de fogo, cabelos brancos como a neve. Né? O que ele viu? Jesus Cristo literal? Se Jesus Cristo fosse daquela maneira, eu não queria ver. Preferia não ver. Se ver, sai correndo de medo. Tanto é que João, quando vê, o que acontece? Cai a seus pés como morto. Ele recebeu uma visão de Cristo.
Uma visão simbólica, espiritual / simbólica de Jesus. Ele não viu Jesus como Jesus é, porque Jesus não é daquele modo. O que importa é interpretar a visão. Então você começa a olhar para o texto e diz, ok, então ele é o sumo sacerdote, porque ele está usando vestes sacerdotais. Então é uma função dele como sumo sacerdote. Ok, ele tem olhos de fogo. Muito bem. Então, o que significa olhos de fogo? Capacidade de enxergar tudo e de julgar também, porque fogo sempre é juízo nos textos apocalípticos. Bom, ele tem pés de bronze. O que significam pés de bronze? Ele esmaga, pisa, reduz a pó o que fica debaixo dos seus pés. Então, representa seu poder de executar seus juízos. O que mais que ele tem? Cabelos brancos como a neve, como a lã. Quando a gente encontra uma pessoa com cabelos brancos, o que nos vem a primeira imagem? A pessoa que já viveu muito tempo. Jesus, com esses cabelos brancos, é apenas um símbolo da sua eternidade. E nós passamos então a entender o simbolismo da literatura apocalíptica. E não vamos cair nas interpretações literalistas, porque elas vão nos levar para longe do livro e não para perto dele. São 4 os principais aspectos do Apocalipse de João, E essa aula basicamente é só sobre isso. O primeiro aspecto, irmãos, nós vamos ver isso amplamente ao longo das exposições. João está sempre fazendo menções ao Antigo Testamento, o tempo todo. Mas é curioso, porque ele não faz uma única citação direta. Você encontra citações diretas do Antigo Testamento nos Evangelhos, como disse o profeta Isaías, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Você encontra Paulo citando profeta, mas João não diz em nenhum momento, como disse o profeta. Não. Ele não cita diretamente nenhuma vez o texto do Apocalipse. E ainda assim, é o livro neotestamentário que mais menciona, de todos. Eu costumo dizer que o autor, que é João, mas lembre que ele teve uma visão. Ele registra a visão. Ao registrar a visão, ele carrega o Antigo Testamento junto. Porque João, ele está embriagado do Antigo Testamento. Ele está embebido do Antigo Testamento. Ele respira o Antigo Testamento. Ele conhece o Antigo Testamento em todas as suas partes. E por isso, nós temos que sempre olhar para as cenas do Apocalipse e buscar os seus correlatos lá no Antigo Testamento. Esse aqui é o primeiro exercício que tem que ser feito. O segundo exercício, só que é ao mesmo tempo, tá? Não é assim, vou fazer primeiro isso, depois aquilo. A gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo. O segundo exercício é notar que o livro em si mesmo, do Apocalipse, é uma peça literária de alto valor. Não é uma miscelânea de relatos. O livro foi escrito de uma maneira extremamente inteligente. E quando nós percebemos isso, e eu vou tentar mostrar um pouquinho daqui a pouco, com alguns exemplos, quando nós percebemos isso, então a gente começa a entender que o significado das cenas estão dentro do próprio livro. Olha, eu basicamente não preciso de nada fora do Apocalipse ou do restante da Bíblia para interpretar. Eu tenho tudo o que eu preciso dentro do próprio livro ou, claro, no restante da Bíblia. É aquelas regras básicas de hermenêutica reformada, Primeiro você analisa o texto dentro do contexto, que é o contexto mais próximo, no caso, o próprio livro, e depois você compara isso com o restante da Bíblia. São as nossas regras básicas de interpretação de texto. Não é diferente no Apocalipse. Só que no caso do Apocalipse, deixa eu tentar ser mais claro.
Quando Paulo escreveu suas cartas, sua carta a Filipenses, que nós estamos expondo aqui no domingo pela manhã, ok. Então a gente consegue frequentemente fazer as comparações dentro do próprio texto. Ou seja, eu encontro lá uma passagem no capítulo 4, em que Paulo fala assim: rogo a Evódia, rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. Aí você tem que pensar assim: como é que eu interpreto isso daqui? O que significa pensar concordemente no Senhor? Então você lê o restante da carta. E aí você percebe que lá no capítulo 2, ele disse assim, que os cristãos deviam ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí você pode notar que essas duas expressões têm relação entre si. E então, no capítulo 2, ele diz qual foi esse sentimento / pensamento que Cristo teve. Qual foi? Abriu mão dos seus direitos. Abriu mão. Ele estava no céu, Deus Todo-Poderoso, no bem bom, ok? Filho de Deus, vivendo lá, mandando em todo mundo. Não, eu vou descer. E se fez servo, se fez homem, se fez servo, foi até a morte, morte de cruz. Então, é o esvaziamento de Cristo. É a auto-humilhação de Cristo. Agora você volta ao capítulo 4 de Filipenses e você entende o que ele quer dizer com tenham o mesmo pensamento no Senhor. O que ele quer dizer é, quer resolver o problema de vocês duas? Só se humilhando. Só se esvaziando, como Cristo se esvaziou. Ok, essa comparação então nos ajuda a entender. Só que eu não posso afirmar categoricamente que o apóstolo Paulo construiu essas descrições visando a esse propósito, a esse fim. Mas está no texto e eu consigo entender lendo o texto. Acontece que João em Apocalipse, ele faz isso intencionalmente. Porque ele não estava só escrevendo uma carta, dando respostas às questões lá da igreja de Corinto, por exemplo. Lembra? Paulo escreveu a carta aos Coríntios. Por que ele escreveu a carta aos Coríntios? Porque os coríntios mandaram para ele uma lista de perguntas. Eles mandaram uma listinha. Pelo pessoal acho da casa de Estéfanas, que foram até lá e mandaram uma lista. Ó, primeira pergunta, Paulo, o que a gente faz com relação aos grupos na igreja? Uns aí que acham que são de Paulo, outros são de Pedro, são de Apolo. Aí Paulo escreve, quanto a isso, ó, pessoal, só Cristo que importa, tá? Então, ninguém é mais importante aqui. Paulo, e com relação à disciplina, veja, tem uma situação aqui na igreja, tem um homem que está se relacionando com a própria madrasta, e o que fazer? Expulsa o cara. Ele está dando respostas, né? Paulo, e com relação à Santa Ceia, ó, a coisa está complicada. Paulo diz, gente, vocês não sabem o que é ceia. É assim, 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 assim. E quanto aos dons? Quanto aos dons. E quanto às virgens? Quanto às virgens. Então eles fizeram perguntas e Paulo respondeu. Eu consigo pegar essa carta e eu consigo interpretar as várias partes cruzando as informações, sim, mas não foi construída intencionalmente para isso. Ele estava respondendo perguntas meio que aleatórias da comunidade. Acontece que João construiu o livro absolutamente amarrado. Ele estabeleceu amarras. E são elas que nós temos que encontrar. Porque aí não só a gente, claro, se admira diante da genialidade da escrita, mas mais do que isso, nós passamos a entender as cenas. Elas se auto-explicam. Então eu chamo isso de malha referencial cruzada. Informações que ele vai cruzando ao longo do livro, através de cenas, de visões. Então se vira intérprete, você tem que achar. Ele não está escrevendo de maneira proposicional, tese 1, tese 2, tese 3, não está fazendo isso não. Está escrevendo, vi um dragão, e vi um anjo voando do céu, e vi gafanhoto subindo do inferno, e vi novo céu e nova terra, e vi almas aqui, vi almas lá. Visões. E você precisa pegar essas visões, essas cenas e cruzá-las.
Porque é só nesse cruzamento referencial das cenas que você vai entender o que elas significam. A pior coisa que você pode fazer é pegar uma cena do livro e sair catando alguma coisa aqui no mundo de hoje para achar o significado. Lascou, não vai entender nada, estragou o livro. Melhor nem ler se for fazer isso. Porque todo mundo que fez isso na história errou. Errou e errou feio. Melhor não cometer os mesmos erros. Então essa malha, ela é construída através do uso de números, de símbolos e de repetições. E aqui está a grande característica do Apocalipse: repetição. Ele está sempre repetindo eventos, descrições repetitivas, mas não são maçantes, são criativas. E nessas repetições nós vamos compreendendo as duas coisas abaixo, que aqui é a mensagem. O Apocalipse, qual é a mensagem central do Apocalipse? Como é que vai acontecer o futuro, o fim do mundo, né? O conflito nuclear. Não, nada disso. A mensagem fundamental do Apocalipse é a explicação do Evangelho vitorioso. Poxa, mas o Evangelho já tem o resto da Bíblia inteira, né? Não podia ficar uma coisa mais diferente aqui no Apocalipse? Acontece que não tem nada melhor do que o Evangelho. E o Evangelho, né, ele não é chamado de as insondáveis riquezas de Cristo. Nós nunca vamos esgotar o conhecimento a respeito do Evangelho. Paulo diz que, a respeito do Evangelho, até os anjos são curiosos. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Os anjos se reúnem nos grupinhos lá no céu e dizem assim: e como é que é esse negócio do Evangelho? Não é coisa pequena. Paulo chama o Evangelho de o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas também do grego. Então, o Evangelho é o grande assunto do Apocalipse. Só que ele vai ser apresentado de uma maneira, através da simbologia, que vai nos deixar estarrecidos. E vai nos fazer amar muito mais o Evangelho. Teria alguma coisa melhor do que isso? Algo melhor a ser alcançado do que uma compreensão maior do Evangelho e um amor maior por ele? E, consequentemente, quem compreende o Evangelho entende também quais são as implicações do Evangelho para a sua vida. E quais são elas? O desafio para que os crentes sejam testemunhas verdadeiras do Evangelho e paguem o preço disto. Irmãos, frequentemente eu escuto assim, de pastores bons, que estudam bem o Apocalipse, mas quando eles vão expor, eles falam assim: olha, o Apocalipse foi feito para consolar a igreja, é um livro que traz consolo e conforto para a igreja. Essa é a missão principal dele, é trazer consolo e conforto para a igreja. Depois de tantos anos estudando, eu tenho a conclusão que não é isso. Não é essa a missão principal. Faz parte, é um dos aspectos, vem no pacote, consolo, conforto. Claro, é muito bom saber que um dia a morte não existirá, não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque as primeiras coisas passaram, eis que faço novas todas as coisas. Ótimo, é confortador saber que todo o mal deste mundo vai acabar. E que uma nova era, um novo mundo está para começar. É bom saber disso. Mas não adianta nada saber disso se a gente corre o risco de ficar de fora disso. E o Apocalipse é um alerta. Acima de tudo, é um alerta. Abre o olho, crente. Abre o olho. Tem muito mais coisas te enganando por aí, ou querendo fazer isso, do que você está disposto a ver. Abre o olho, crente. Tem muitos mais riscos e perigos do que esses fantasiosos que se criam por aí. Tem coisa muito mais perigosa e muito perto de nós, que nós não estamos vendo.
Acima de tudo, o Apocalipse fala assim, abre o olho, crente. Que tipo de crente é você? Né? Que tipo de testemunha de Jesus é você? Porque quando a gente compreende o que é o Evangelho, nós também compreendemos as implicações e o custo. Há um custo, não é dinheiro. Longe disso. Mas é um custo alto. Qual é o custo? A própria vida. Então, através de uma impressionante visão espiritual, nada literal, João viu figuras e símbolos no céu e na terra, e até nos infernos, os quais contam uma história. Que história? A totalidade da história do povo de Deus. Não é só para uma época. Não é só para Joaquim de Fiore e Saladino e os reis católicos tentando reconquistar Jerusalém dos mouros. Não é só para essa época. Não é para o pessoal que estava lá na Segunda Guerra Mundial, né, debaixo do poder de Hitler e de todas as perseguições. Não é só para essa época. Nem mesmo só para a época dos primeiros leitores, como Domiciano, que perseguia os cristãos. Também não é só para nós. É a totalidade da história do povo de Deus. Então nós estamos dentro disso. Mas no todo. Não nas partes. Ele concentra-se nos dois momentos chaves dessa grande história. Quais são os dois momentos chaves dessa grande história? O primeiro é a primeira vinda de Cristo. Eu até acho que ele fala mais da primeira do que da segunda. Mas fala também da segunda. Por isso sim, o Apocalipse também aponta para eventos futuros. Mas achar que é só isso, é compreender, é se apegar a 30% do livro. Sendo que se você se apegar a 30%, você não entende o resto. Porque a gente tem que entender o todo. Então, a primeira vinda, né, já, e o ainda não, que é aquilo que ainda precisa se cumprir na segunda vinda. Mas em alguns momentos, ele é capaz de abranger toda a história cristã do povo de Deus. Da criação à consumação do jardim do Éden, que é citado no livro, até o novo céu e a nova terra, que também é descrito como um jardim, só que não é um jardim rural, é um jardim urbano. É uma grande cidade. Em geral se acredita, e eu sigo essa interpretação, que o livro tem 7 divisões ou seções. Cada uma dessas divisões ou seção conta essa grande história. Então, esse é o ponto mais importante aqui até agora. Porque essa grande história, ela não é contada assim do capítulo 1 até o 22, como a gente vê nos filmes, nos livros em geral, né? Uma história que vai progredindo linearmente e cronologicamente. Apesar de que hoje já tem muito filme que você percebe, né? Que você começa a assistir o filme e daqui a pouco ele volta lá para trás. E aí você diz, mas espera aí, isso aqui está no passado, está no presente, está no futuro, e aí você leva um tempinho até entender, né? Você tem que olhar para o personagem. Bom, ele estava com cabelo branco, agora está com cabelo preto, então ele é passado, né? As vestes, é década de 80, né? Mas não é mais a época atual, o carro. Então, os filmes eles dão as dicas, né? Para a gente conseguir ver essa volta, né, no tempo, essa volta ao passado. Então, também os filmes hoje em dia fazem essas cenas, intercalam essas cenas. Apocalipse faz isso o tempo todo. Ele não conta uma história linear e cronológica. Ele conta uma história em ciclos. Ele está sempre contando e recontando essa grande história, que é a história da salvação, que é a história do povo de Deus. Usando essa técnica bem construída, bem elaborada de repetição, ele conta a história sempre de novo. Porém, não é a mesma história. Ele sempre acrescenta novos elementos. Não é maçante, não é repetitivo. Ele sempre acrescenta novos elementos até completar o grande livro, como se fosse uma grande pintura. Aqui estão, como eu defendo, as 7 seções paralelas. É assim que eu abordo no meu comentário, eu divido dessa maneira.
Então a primeira, capítulos 1 a 3, né? Cristo e os 7 candeeiros. Então nesses primeiros 3 capítulos você já tem toda a história embrionariamente falada. Você já tem anúncios claros sobre a vinda de Jesus, a primeira e a segunda. E tudo que acontece no meio. Mas é tudo bem embrionário. É tudo bem introdutório. Quando você começa a ler os capítulos 4 a 8, você percebe que agora a história fica mais completa. Eu chamo de a entronização do Cordeiro e os 7 selos. Veja que aqui o 7 está muito claro, né? 7 candeeiros, 7 selos. Eu tive alguma dificuldade de achar esse 7 aqui? Nenhuma, está lá totalmente explícito no texto. Vi 7 candeeiros. Escreve as 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia. Não deixou dúvida nenhuma, né, no número 7. Alguma dificuldade de encontrar os 7 selos? Vi o Cordeiro, pegou o livro, selado com 7 selos, começou a abrir o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo. Zero dificuldade. A gente percebe claramente que no começo aqui, João não dá nenhuma dificuldade para nós de encontrarmos essa série de 7 aqui. Porque cada uma das 7 sessões tem o 7 como o elemento fundamental, o elemento principal. Depois do 8, versículo 2, até o fim do capítulo 11, nós temos as 7 trombetas da ira de Deus. O que essas 7 trombetas representam em relação aos 7 selos? Só recontam a história dos selos. Com ênfase no 6º selo, que é justamente o selo do juízo. O que abre o juízo, que mostra o juízo. E as trombetas vão detalhar isso. Depois, aí termina a primeira metade do livro e começa a segunda metade do livro, com o capítulo 12, e novamente o dragão, os aliados do dragão, e aqui mais subjetivo, 7 vozes. Aqui você diz, acha fácil 7 vozes? Não, não acha. Só esquadrinhando o texto. Elas não estão explícitas, mas estão lá, como nós veremos. Capítulos 15 e 16, volta o 7 explícito. As 7 taças da ira de Deus. Para todo mundo ver e ninguém disfarçar, estão lá. E as 2 últimas sessões, mais subjetivas, também têm padrões de 7. 17 a 19, a destruição dos inimigos em 7 anúncios. E 20 a 22, as 7 últimas visões da consumação. É interessante que nessa última parte, ele sempre vai falar assim, e então vi, e então vi, e então vi. E aí ele sempre faz uma descrição. São 6 visões. Na última, ele fala, então não vi. Não vi o quê? Não vi santuário. Porque o Senhor é o seu santuário. O Senhor é a sua lâmpada. O Senhor está presente ali. É muito interessante essa mudança, só na última parte. Vi. Não vi. O que não vê? O que não precisa mais. Porque a plena consumação já aconteceu nessa última descrição. Qual é o período específico que o Apocalipse se refere? Né? Qual é o período, qual é a época? Então, eu sempre uso o versículo 19 aqui, capítulo 1, verso 19, para explicar isso. O texto diz assim, escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Como interpretar isto aqui? Porque, veja, é a descrição do que João viu. João estava lá em Pátimos, então nós temos que agora, o próximo exercício é identificar em que data, em que época. Ele estava lá na ilha de Pátimos, e aí ele recebeu a visão. E o Senhor fala aqui, escreve, pois, as coisas que viste, você viu coisas. Eu mostrei para você coisas, eu mostrei um dragão, eu mostrei uma mulher vestida de sol, eu mostrei uma meretriz sentada numa besta, eu mostrei 7 candeeiros, eu mostrei uns 50 mil anjos aí voando para lá e para cá, eu mostrei muita coisa para você. Agora você tem que registrar isso. Escreve o que você viu. A que se refere ao que você viu? Ele diz, as coisas que são.
quer dizer as coisas que são? Que já tinham acontecido, que já eram realidade. E as coisas que hão de acontecer depois disto. Então é simples. Nós entendemos que João recebeu a visão no ano 95 ou 96 do primeiro século. Alguns acham que foi antes, que foi por volta do ano 70, ou até um pouco antes disso. Não faz muita diferença, embora muitos briguem por isso, mas não faz muita diferença. Quando chegar no momento de interpretar as cenas mais relativas a isso, eu vou trazer essas informações. Não é agora a hora de fazer isso. Mas o fato é que, assumindo a posição mais defendida ao longo da história, que é a que ele escreveu já no final do primeiro século, com talvez 100 anos de idade já, João, no ano 95, 96 do primeiro século. Então, significa o seguinte, as coisas que já são é o que Deus já tinha feito antes disso. E o que vem depois? Dali para frente. Dali para frente. O que vai acontecer depois disto. Outra vez, irmãos, a que período se refere? A totalidade da história do povo de Deus. Precisamos evitar a síndrome de Leonor. Quem é Leonor? Já esqueceu? A rainha lá. Nós temos que evitar a síndrome de Leonor. Sabe qual é a síndrome de Leonor? É soberba histórica. Sabe o que é soberba histórica? É aquilo que nós somos, soberbos historicamente falando. Sim, porque quase sempre nós queremos julgar a história à luz do nosso próprio conhecimento atual. E nós queremos olhar e ver as coisas como se nós fôssemos as pessoas mais importantes da história. Então, qualquer leitor hoje do Apocalipse, o que ele faz? Ele pega o Apocalipse e ele quer ser Leonor. Ele quer se ver dentro do livro. E ele quer encontrar os cumprimentos ali que possam dizer respeito a ele, a situação dele, o momento dele, a hora dele. E esse é o grande problema. Então a gente precisa ser mais humilde, historicamente falando. Baixar a bola. Sabe, a gente acabou de entrar no ônibus e já quer sentar na janela. Calma. Tem passageiro mais antigo ali. Às vezes usa a ilustração que funciona assim. Sabe aqueles ônibus pinga-pinga? Aqueles que vão parando mais no interior, vão pegando gente. Balançou uma palmeira ali, ele para. Aí, muito bem. Quando você entra num ônibus daqueles lá, em geral, as primeiras poltronas já estão todas ocupadas. Não é verdade? Você vai para onde? Você vai para o fundão, né? Não tem jeito. Vai achar uma poltrona lá no final. Bom, é assim também com relação ao Apocalipse. A gente não pode sentar nas primeiras. Porque elas já estão ocupadas. Já estão ocupadas há muito tempo. Se eu pudesse dividir o Apocalipse por fileiras, séculos, então nós estaríamos sentados em qual fileira do banco? Em qual banco do livro do Apocalipse? Na 21ª poltrona, A, B, C e D. Nós estamos sentadinhos ali na 21ª fileira de poltronas. Tem gente na 20, na 19, na 18, na 17, na 14, na 12, na 3, na 2, na 1. E pode ser que ainda entre uma galera, né? Pode ser que ainda venha gente para 22, para 23, para 24, para 25, para 40, para 50. Quem sabe? Demora o Senhor a sua volta? Não. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Ou seja, nas contas do Senhor nem são séculos, são milênios. Aí nós estaremos na segunda poltrona, do segundo milênio. Mas vamos ficar com o século que faz mais sentido aqui para nós. Aí você entra lá, né? E você tem que sentar na 21ª poltrona, só que você não quer sentar na primeira. Não dá. Irmãos, esse ônibus chamado Apocalipse já está andando há muito tempo. Você e eu entramos nele agora. Então, vamos com calma, né? Vamos com calma. Não vamos ficar pensando
que ele é nosso, que o ônibus é nosso. A gente faz o que quiser com ele. Não é assim. Ele já serviu para todo mundo que veio antes da gente. Para todo mundo que já entrou e sentou nesse ônibus antes de nós. Não é só para nós. E claro que teve gente que usou mal o ônibus. Mas também isso nos ensina. Nós temos que aprender com os séculos de interpretação aí do passado, para o bem e para o mal. E lembrar uma coisa essencial. Escreve, João, o que você viu. O que é que você viu? O que já aconteceu. Já é cumprido. Não posso precisar quantos por cento do Apocalipse já cumpriu-se no primeiro século, mas é muita coisa. E também coisas que ainda precisam acontecer, que vão aí pelos séculos afora, que vão até o dia da volta de Jesus. Então, a gente tem que parar de olhar só para a nossa poltrona no ônibus e entender que é muito maior do que nós. Mas nós estamos nele. Só que ele não é nosso, para a gente fazer dele o que a gente quiser. E para falar bem a verdade, se a gente quiser entender mesmo, nós vamos ter que em algum momento ir lá na primeira fila e dar uma cutucadinha nos passageiros do primeiro fila e dizer, escuta, o que foi que vocês viram? Porque eles estão há tempo no ônibus, né? Eles viram tudo desde o início. O que foi que vocês viram? Conta pra gente. Mas não dá, né? Eles estão todos mortos, já estão no céu, são os crentes do primeiro século. A gente não tem como falar com eles, né? Não. Mas nós podemos entender o mundo deles. Porque foi para o mundo deles que o Apocalipse foi escrito. Com as linguagens e com os símbolos do mundo deles. Então, se nós não fizermos o esforço para nos desvincularmos um pouco do século 21 e retornarmos ao século I e entendermos um pouco do que significava ser um cristão lá na cidade de Éfeso, no final do primeiro século, ou lá na cidade de Tiatira, ou lá na cidade de Pérgamo, ou lá na cidade de Laodiceia, se nós não fizermos um esforço para entender um pouco o que significava ser um cristão lá, naquele momento, porque foi para aquele momento e para aquela época que o Senhor revelou o livro, com as linguagens, com os símbolos que eles tinham, não que nós temos. Então a gente precisa entrar aí calçar as botas, vestir as calças. Né? Aqui inverte, né? Calçar as botas e botar as calças. Dos cidadãos do primeiro século, nós não vamos compreender o livro. Então, o contexto histórico do primeiro século é muito importante, eu sempre vou estar trazendo essas informações aqui, à medida em que nós estivermos avançando. Então, o fato é esse, no final do primeiro século, cerca do ano 95, 96, João recebeu a visão. Ela fala sobre o passado, eventos da vida de Jesus, seu nascimento, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão aos céus, sua coroação nos céus, a vinda do Espírito Santo, a missão da igreja, as perseguições, a própria queda de Jerusalém, o que significou isso para aquele período. Fala sobre os dias do próprio João, sob o reinado de Domiciano, a situação das igrejas, a perseguição, mas também fala do futuro. Profecia de perseguições futuras e necessidade de testemunho até a volta de Cristo e a consumação. É sobre isso especificamente que o Apocalipse trata. Recursos literários, semana que vem. Semana que vem nós vamos destrinchar aqui a riqueza literária do Apocalipse, o uso dos números, a comparação dos símbolos, ainda será uma aula introdutória. E aí, na semana seguinte, a gente vai para o capítulo 1 e vai abordar versículo por versículo. Tá?
Até aqui eu gostaria de deixar oportunidade se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum esclarecimento que possa ser dado até esse momento, né? Se alguém quiser, é só levantar a mão. Parece que... Sim, pode perguntar. A irmã perguntou se eu publiquei um livro sobre meus estudos. Então, eu tenho uma tese de doutorado específica sobre o capítulo 12 de Apocalipse, onde eu abordo, né, as principais características literárias, artístico-literárias do Apocalipse. Mas eu tenho vários livros sobre escatologia e Apocalipse publicados. E agora sim está saindo o meu comentário de Apocalipse, que é um comentário completo. Foi para a gráfica hoje. Então deve voltar daqui uns 25 a 30 dias, porque vai ser em capa dura, então é um pouco mais demorado para sair. Mas daqui, no início de março, acho que depois do carnaval, a gráfica deve entregar o livro impresso. Já está disponível em e-book, né? Quem quiser, a Amazon tem ele disponível em e-book. Então está acessível, mas o impresso mesmo só no mês que vem. Uhum. Eu vou trazer aqui, os irmãos que quiserem poderão comprar se quiserem, né? Não vai ser caro não, qualquer 10 mil reais paga fácil. Mais alguma pergunta? Sim. Pastor, eu tenho uma... Tá ouvindo? Estou ouvindo. Eu tenho uma dúvida. Longe de ter a crise de síndrome de Leonor, né? Tentar interpretar o Apocalipse de acordo com a minha realidade. Uhum. Mas assim, eu tenho uma dúvida em relação aos eventos finais. Por exemplo, você explicou aí que os eventos finais contam o Evangelho de Jesus e a sua vitória. Uhum. E no que há de acontecer é a vinda do anticristo, né? Sim. Aí a minha dúvida é o seguinte: ele dá sinais de que o anticristo vai vir e vai perseguir os cristãos. Aí, o que eu quero dizer? A Bíblia, em nenhum momento nessa parte, ela tenta nos avisar como ele seria, como se a gente fosse identificá-lo. Ele não tem esse objetivo de a gente, de alguma maneira, identificá-lo quando ele vier? Não, ela não tenta descrever, nos dando, por exemplo, dicas, né? Eu sei que isso frequentemente o pessoal faz, né? Tenta pegar, não sei se vocês lembram, no passado se falava muito que a Rússia, né? Os americanos, muito fundamentalistas, né? Movimento dispensacionalista, tal, muito americano, e a Rússia é o inimigo, a União Soviética, tal, é o inimigo. Então, quando você tem lá a menção, né, a Gog de Magog, ainda vou falar muito sobre Gog e Magog aí para frente, né? Mas você tem essa menção a Gog e Magog, e lá no livro de Ezequiel fala que ele é príncipe de Rosh, Meseque e Tubal. Algum americano leu Rosh, você sabe que em inglês é Rocha. Ele achou que o som foi igual. Só que Rosh é uma palavra hebraica, que não significa nada de Rússia, foi só o som que coincidiu. Mas ele achou que era uma mensagem subliminar para dizer que era da Rússia, que viria, né, as forças contra o povo de Deus na última perseguição, na última batalha. Eu sei, é um exemplo grosseiro, né, absurdo e tal, mas que é isso que acontece. Em geral, as pessoas tentam encontrar no texto bíblico alguma dica, alguma mensagem oculta, uma meia palavra, um meio versículo, para que ele consiga descobrir, entendi, é a Rússia. Ou não, né? O anticristo vem de tal lugar, de tal lugar. Não, o texto não diz. E há uma razão para ele não nos dizer. A razão é que não importa. Não importa de onde ele venha. O fato é que o cristão verdadeiro tem que estar preparado para resistir ao erro, onde quer que ele aconteça. Não por alguma identificação visual que ele possa ter, mas pelo conteúdo. Porque, olha, a segunda besta do capítulo 13, né? A segunda besta, a que surge da terra. Qual a descrição dela? Parece cordeiro. Parece cordeiro, tem 2 chifres, parece cordeiro. Mas fala como dragão.
Isso é brilhante, né? O que é o falso profeta? Não é aquele que parece verdadeiro? Como é que você sabe que ele é falso? Pela aparência? Nunca. Pelo que ele fala. É o que ele fala que o denuncia, é a voz dele. Mas por que é a voz que o denuncia? Porque quando ele fala, não é isso, né? Fala como o dragão, não é que ele faz um rugido do dragão. São as mentiras do dragão. O dragão é o que? É o pai da mentira. São as falsas acusações do dragão. Então, a aparência nunca será, né, o elemento decisivo para qualquer interpretação que a gente possa fazer desses fatos. O que conta realmente é o discurso, é o que eles falam. E quando eles falam, o lobo em pele de cordeiro, né? Uma outra cena, uma visão bíblica, né, do próprio Cristo. Lobo em pele de cordeiro, ok. Olhar para ele, né, você acha que é um cordeiro, mas ele não sabe fazer o bé da ovelha. O lobo não sabe fazer isso. Quando ele fala, ele se trai. Ele trai-se a si mesmo, ele mostra a sua própria natureza. Todo falso profeta, se você julgar pela aparência, você não vai conseguir jamais, porque o povo sabe disfarçar bem. Mas o ensino dele o trai. Em algum momento, ele deixa escapar o rugido do lobo, né? O uivo do lobo, ou o rugido do dragão em algum momento. Então, nós não temos dicas explícitas e nem implícitas para identificar pela esperteza. Nossa, não. Não é pegadinha. Deus não faz pegadinha com o seu povo. Nós vamos descobrir se nós estamos na verdade, permanecemos na verdade. Porque quem está na verdade não se deixa enganar pelo falso. Ele nota o falso. Mas quem não está muito firme na verdade vai embora, viu? Vai no grupo, Maria vai com as outras, fácil. Quem seguia pela aparência, vai atrás. Por isso, o conhecimento que o Apocalipse nos dá, sobre o bem e sobre o mal, sobre Deus, sobre o diabo, sobre o verdadeiro evangelho falso, é o grande patrimônio que nós podemos adquirir do livro, para não sermos enganados. Olha, em tudo é assim. Vamos pegar o 666. É a mesma coisa, não é pegadinha, gente. Deus não está fazendo pegadinha com a gente. Não é uma coisa de nos enganar com uma pegadinha. Deus não é Deus de pegadinhas. Não é assim que Ele testa as pessoas. Ele não nos testa desta forma. O teste é explícito. O teste é claro. E todo crente verdadeiro sabe e saberá quando ele está diante do 666. Ok? Mas a gente vai estudar isso algum dia talvez, né? Quando chegar aqui a nossa vez. Não vai demorar tanto assim não, gente. Eu estou só enfatizando aqui, mas daqui a pouco os estudos desenrolam. Os primeiros capítulos são um pouco mais lentos, porque eu preciso trazer todas as informações contextuais, históricas, né? Mas depois que, eu imagino que vocês já pegaram isso, aí a gente vai abordando o passado mais rapidamente. Metade do para frente é rapidinho. Tá. Mais alguma pergunta? Tem mais duas aqui, lá no fundo, e a irmã, e a gente encerra em seguida. O senhor mostrou uma gravura lá da época medieval, tentando interpretar o Apocalipse daquela maneira errada, meio que cronológica. Eu cheguei a ver uns filmes estranhos sobre Apocalipse, sobre, não sei, coisas estranhas, tentando explicar. Quer dizer que é um livro realmente mal interpretado, parece que mal estudado. Eu queria saber o quão atual é essa ideia de realmente estudar o Apocalipse do jeito certo, encontrar as sessões, encontrar realmente as 7 sessões, encontrar algum sentido.
já que tantos erros foram cometidos, inclusive no meio evangélico. Assim. Olha, é muito menos do que deveria, né? Essa busca é muito menor do que deveria. A grande maioria das pessoas só quer saber de sensacionalismo, só quer saber de coisas, né, espetaculares, e não gostam de interpretações, né, que são mais sóbrias. Então, essa busca é muito pequena. Se é uma pessoa que quer muita audiência, melhor, né, você falar que é a Rússia mesmo, né, que está lá de Gog e de Magog. A pessoa fala, mesmo? A Rússia está aí, né? E aí, né, isso vai... ou é o Trump, né? Agora o Trump deve ser, com essas últimas bravatas dele lá, né? Provavelmente tem gente achando que ele deve ser o anticristo, né? Mas é o anticristo meia boca, né, se for ele. Mas vamos ver, né? Quem sabe, né? Agora eu até já disse, não é a cabeça ferida que reviveu? Então, ele ganhou a primeira eleição, aí levou a pancada e agora ganhou a segunda eleição. O que acha? Pelo amor de Deus, não fala que eu estou interpretando dessa maneira. Pelo amor de Deus. O Brasil também, né? É que são duas bestas. Sim. A irmã agora aqui, a pergunta. Tem o microfone. Sim. Lendo a quinta trombeta, né? Uhum. Como o senhor falou que quando o abismo foi aberto ao abismo, né? Sim. Foi enxofre e fumaça que saiu. Uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção é que saíram os gafanhotos. É. E na minha mente, os gafanhotos eram aquelas coisas pequenininhas. E aqui não. Eles são descritos como gafanhotos, né? Porque eles são uma nuvem. Uma nuvem como de gafanhotos, eles cobrem o céu, né? Lá no Oriente Médio acontecia muito essas invasões de gafanhotos e elas duravam 5 meses aproximadamente. E em alguns momentos você já viu isso em cenas de vídeos e tudo mais na internet. Você não enxerga o céu de tanto que é uma nuvem de gafanhoto. Quando ela passa ali, não sobra produto, né? Ela come tudo e é extremamente destrutivo, né? E é um período de 5 meses em que os gafanhotos estão indo e vindo lá. Quando João tem veja que ele usa essa cena, né? Só que ele está mostrando algo muito pior, está mostrando, eles não são pequenos, eles são enormes, e eles são não só meros gafanhotos, eles têm cauda como de escorpião, boca como de leão, e voam e fazem barulho, são infernais, na verdade, eles são demônios. São demônios, são descrições demoníacas, né? Mostrando uma espécie de uma nuvem de demônios saindo do abismo para atormentar os homens por 5 meses. O período é o mesmo dos gafanhotos lá, por 5 meses. Mas aí você vê o símbolo da passagem, né, dentro do juízo de Deus, porque é uma trombeta, a quinta é o primeiro dos 3 ais finais, né, da águia, ai, primeiro ai, nuvem de gafanhotos demoníacos. Então, Deus agindo e derramando seu juízo sobre os ímpios. Mas a gente chega lá, quando chegar capítulo 9, né, nós estaremos estudando isso mais detalhadamente. Bom, acho que por hoje é só, né? Eu vou pedir ao reverendo Jailson para nos dirigir numa oração, reverendo, e terminarmos a aula de hoje. Espero que vocês voltem aqui na quinta-feira para nós vermos os recursos literários do Apocalipse, tá bom? Quarta-feira. Já estou mudando para quinta. De aprendizado, nós te louvamos, agradecidos ao Senhor, porque aqui nos trouxeste para aprender, e o teu Espírito que nos conduz em toda a verdade, de forma fidelíssima, nos ensinou esta noite. Te louvamos pela vida do teu filho Leandro. Obrigado, Senhor, pela instrumentalidade dele, e obrigado, Senhor, por nos dar esse esclarecimento, ou esses esclarecimentos acerca da melhor abordagem, da melhor forma de interpretação das revelações que constam na tua palavra, em especial no livro das revelações, o livro de Apocalipse, o livro do teu Evangelho, que nos esclarece essa história da igreja, o Evangelho e da obra de Cristo, obra esta vitoriosa, na qual o Senhor graciosamente nos incluiu. Te louvamos com o coração aquecido, com a fé robustecida
pela edificação que brota da Tua palavra. Que o Senhor nos conduza em paz para os nossos lares. Te louvamos também pela vida daqueles que acompanharam esta transmissão, aqueles que assistirão posteriormente, e que a mesma bênção repouse sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma boa noite a todos e até o final de semana, né, se Deus quiser.